Bom, agora vamos dar continuidade falando sobre torque e relacionando com a segunda lei de Newton, para a gente tentar encontrar uma relação análoga entre torque e segunda lei de Newton. Então, para isso, considere um disco aqui. Primeiramente, vamos pensar em uma analogia para depois trazer para a física, tá? Então, aqui eu já tenho um disco e aqui eu tenho um parafuso mantendo esse disco preso aqui, né? Ele não, por enquanto, ele não vai poder girar. Bom, e aí eu vou precisar utilizar uma chave, né, de poke aqui para tentar soltar esse parafuso, né? Essa chave vai ter que girar para cá e para fazer um corpo, nesse caso rígido aqui, rotacionar, eu tenho que aplicar uma força a uma certa distância, né, do eixo, para que eu tenha um torque, né, a capacidade que a força tem de colocar um corpo extenso, ponto material, para girar. Então, olha só, eu posso fazer uma força transversal aqui, a chave, né? Aqui está a linha de atuação da força. Observe que a menor distância entre a linha de atuação da força e o eixo é essa aqui, né? É o próprio raio, né? O próprio braço de alavanca. Ou eu posso pegar uma força aqui paralela à minha chave. Aqui está o braço, a linha de atuação da força. E a distância dessa linha de atuação até o eixo aqui é zero. Então, essa força paralela, ela não é capaz de rotacionar essa chave, mas sim essa força aqui, ó, transversal, tá? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um ponto aqui dessa chave e vou considerar ele como sendo uma partículazinha, certo? Então, vou pegar aí essa chave, vou substituir o ponto de aplicação da força por uma partícula aqui, e essa partícula, né, eu vou chamar ela de I, tá? Então, deixa eu pegar aqui meu lapisinho, chamar essa partícula aqui de partícula I, tá? Esse disco é formado por várias partículas, um sistema de partículas, todas podem girar em torno do seu centro comum com a mesma velocidade angular e com a mesma velocidade, com a mesma aceleração angular, tá certo? Mas como apenas a componente transversal da força causa um torque, então essa força é capaz de rotacionar, né, esse ponto aqui através desse disco. Bom, o torque, né, ele é medido pegando a força vezes o braço de alavanca, e dessa relação, né, a gente pode também utilizar a segunda lei de Newton para calcular a aceleração tangencial, né, que essa partícula vai ter. Então, pela segunda lei de Newton, a aceleração, né, ou a força, vai ser igual a massa vezes a aceleração tangencial dessa partículazinha aí, tá? Só estou considerando essa partícula. Bom, vamos relacionar as grandezas que a gente chama de linear com as grandezas angulares. Para isso, eu vou começar aqui pela grandeza velocidade. Pelo que a gente já sabe, né, a velocidade é a distância sobre o tempo. Se a gente pegar uma volta completa aqui, né, dessa partícula aqui, nesse movimento aqui, a gente vai perceber que essa partícula ela vai dar uma volta completa e vai percorrer a distância de um perímetro de um círculo, ou seja, 2π vezes r dividido pelo tempo, tá? Então aqui é a distância sobre o tempo. Esse 2π eu vou transformar ele, né, como a gente já sabe, ele é uma medida de ângulo, tá? Então nada mais é do que o ângulo que esse raio aqui varreu em uma volta, 2π ou 360 graus. Então, aqui é a variação angular sobre o intervalo de tempo vezes o raio. Esse raio que a gente está falando, né, é o braço de alavanca aqui, tá? Bom, se a gente relacionar a velocidade como sendo a distância sobre o tempo, né, e o ângulo, variação do ângulo sobre o tempo, a gente vai chamar isso daí de velocidade angular, tá? A velocidade com que um objeto, né, um raio,
ele varre aí um determinado ângulo. Então, assim a gente pode encontrar uma relação para a velocidade, onde aqui eu tenho a grandeza linear, que é a distância sobre o tempo, se relacionando com a grandeza angular vezes o raio. A gente pode também criar uma relação para aceleração análoga a essa. Então, para a aceleração, a gente tem a aceleração linear como sendo a aceleração angular vezes o raio. Tá certo? Então, vou levar em conta essa relação para substituir na segunda lei de Newton. Então, se a gente pegar a relação que eu acabei de falar, aceleração linear vezes angular vezes o raio, isso daqui vai ser, essa relação vai ser igual à aceleração linear. Se a gente substituir essa relação aqui, ó, a gente vai ter m, né? E essa força aqui na de cima, tal que a gente está fazendo é apenas uma demonstração, que o resultado final a gente vai chegar daqui a pouco. A massa, né? Aqui a força vai ser a massa vezes a aceleração, só que a aceleração é alfa vezes RI, vezes o R aqui, ó, o torque relacionado a esse pontinho aqui, essa massa aí, tá certo? Então, esse daqui vai ser o torque. Bom, se a gente reagrupar aqui os termos, eu vou ter m, a massa do pedaço, I, vezes o raio, né, ao quadrado, vezes alfa. Bom, aqui está a relação que eu acabei de falar, e não custa nada a gente relembrar, né, que o corpo rígido, nesse caso, está sendo tratado como um sistema de partículas, tá? Então aqui eu peguei um pontinho, né, aqui, ó. Aqui eu vou ter uma partícula de várias partículas que vão existir aqui, tá bom? Então, eu posso dizer que o torque resultante, né, o torque relacionado a todas as partículas, é o somatório do torque, né, de cada uma partícula dessa que eu estou levando em conta no meu discozinho. Então, substituir essa relação aqui de cima, ó, torque da iésima, aqui, né, nessa relação. E a gente vai perceber o seguinte, ó, quando a gente fizer que a aceleração angular, perceber, né, que a aceleração angular é comum e igual para todas as partículas, né, a gente pode colocar ela em evidência, tá? E dessa forma concluir que o torque total que atua sobre o disco causa uma aceleração angular, que é dada, né, esse torque total é dado pegando o momento de inércia vezes a aceleração angular. E aqui, ó, esta relação que eu escrevi aqui, ó, nada mais é do que o momento de inércia, né, do conjunto que eu estou considerando, tá certo? Então, observe que essa relação eu posso também, ó, fazer uma analogia com a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Aqui eu estou relacionando uma grandeza linear com um angular. Aqui uma grandeza que está relacionada à resistência ao movimento translacional, que é a massa, com uma grandeza que mede a resistência do movimento rotacional. Aqui a gente tem a força, e aqui a gente tem a força como sendo uma ação, né, do ponto de vista de transladar, tendo aqui também uma ação do ponto de vista rotacional. Então, esta relação, né, que eu estou chamando aqui do torque resultante, que atua num sistema de partículas, né, ou ela de certa forma ela tem uma cara análoga à segunda lei de Newton, né, para o movimento translacional, tá certo? Então, o que a gente fez até o momento foi demonstrar essa equação que eu acabei de falar aqui para vocês.